ele vai dizer aqui, ó, só para vocês entenderem qual que é a filosofia do Alberto Caeiro, que é isso aqui que vai ficar marcado em vocês. Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma? E sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos. E não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. O mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Então, esse tipo de coisa também, se vocês quiserem acrescentar uma palavra aí, um conhecimento, essa coisa de você negar o conhecimento, negar essas coisas mais profundas, tá? O nome disso é niilismo, tá? Niilismo. Você vai escrever N-I de Nilo, mas vai colocar um outro I, vai ficar niilismo. Essa é a filosofia de negação desse tipo de conhecimento, de qualquer conhecimento, né? Até da religião, é uma negação de ficar tentando conceituar isso. Então, o Alberto Caeiro, ele é niilista, se você parar para pensar. Ele acaba negando muito dessas coisas, né? E aí ele continua desenvolvendo, ele fala, ó, metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas e de terem ramos? E a de dar fruto na sua hora? O que não nos faz pensar? A nós, que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem? Então ele compara o conhecimento do homem e o conhecimento da árvore. O fato da árvore não ter conhecimento nenhum faz ela ser muito mais metafísica que o homem. Porque ela trabalha pela função, né? Ela trabalha pela função dela, que é o quê? Da sombra, fruto, terem ramos, né? Então o conceito de metafísica dele aqui é de utilidade. Por que eu vou questionar o copo? O copo tem a metafísica do copo, é ele serve para beber água. Então essa que é uma das coisas, né? Uma das características do Alberto Caeiro. Por isso, né? E aí vem o ponto polêmico, tá? Vem um ponto polêmico, que é a religiosidade, vocês vão anotar aí, do Fernando Pessoa, no Alberto Caeiro, que é o panteísmo. Vocês têm como anotar? Panteísmo. O que é o panteísmo? É que Deus está presente nas coisas. Deus é as árvores, Deus é o fruto, é a manifestação de Deus nas coisas. Então ele diz, ó, olha o que ele diz aqui. Não acredito em Deus porque nunca ouvi. Isso é Fernando Pessoa, falando pelo Alberto Caeiro. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida que viria falar comigo. E entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: aqui estou. Isso é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas. Como o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores, ok, o panteísmo aqui, ó. Beleza? Aqui que está o panteísmo. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas, se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que lhe chamo eu Deus? Chamo-lhe flores, árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu ver sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes, e luar e sol e flores, é que ele quer que eu conheça
como árvores e montes, e flores, e luar, e sol, e por isso eu obedeço-lhe. Essa é a perspectiva. Hã? Bonito, né? Porque assim, ele não está negando a fé dele, ele está dizendo que a manifestação que ele vê, olha para a natureza, ele vê a manifestação de Deus. Ou seja, né? Ele está argumentando assim: se Deus quer se fazer aparecer pela sua criação, ele vai obedecer, né? Então é interessante isso. É o panteísmo do Alberto Caeiro, dessa filosofia do Alberto Caeiro, né? Que é um heterônimo do Fernando Pessoa. Né? A gente já entendeu aqui que o Alberto Caeiro é apenas um heterônimo, uma segunda, um alter ego, uma outra personalidade do próprio Fernando Pessoa. Né? E a gente só vai conseguir captar isso se a gente ler a poesia. Eu sou um cara assim que eu não adianta eu passar um monte de características para vocês. Por mais que a gente tenha dificuldade de entender dentro da poesia, apesar que aqui o Alberto Queiro é fácil de ir lendo, né? Ele não é um cara muito rebuscado, até porque ele é um camponês, né? A gente tem que olhar dentro da poesia, porque a hora que a gente for para a sala de aula, a hora que a gente for fazer um trabalho, a gente vai ter a característica na mão, mas quando pega o texto, é pouco diferente. Aqui ele começa a aprofundar a filosofia. Não sei se vocês. A filosofia metafísica dele, que é a filosofia de trabalhar com palavras. Ele diz: ó, o mundo não se faz para pensarmos nele. Pensar é estar doente dos olhos. Mas para olharmos para ele e estarmos de acordo. Eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos. Se falo na natureza, não é porque saiba o que ela é, mas porque a amo e amo-a por isso. Porque quem ama nunca sabe o que ama, nem sabe por que ama, nem o que é amar. Olha que verso top. Tem muito a ver com a vida simples, né? As pessoas moram lá no campo, você nunca sabe. Você vai questionar para ela por que ela mora, ela não vai saber explicar, ela mora. Às vezes por opção. Então, é legal isso. Aqui, vocês vão anotar para mim, aí no caderno de vocês, uma coisa que é importante, caso a gente venha fazer alguma coisa e cobrar isso, explicar isso, é que a, a filosofia do Alberto Caeiro é o sentir. Então vocês vão escrever assim no caderno de vocês. Filosofia é igual sentir. Filosofia é igual a sentir. Ou seja, você tem uma experiência do mundo. Né? Então, é aquela coisa, tem mais filosofia em não pensar em nada do que toda metafísica. Né? Ou, na verdade, há mais metafísica em não pensar em nada do que em toda filosofia. Então, ele fala, eu não tenho filosofia, eu tenho sentidos. Ou seja, ver, sentir, cheirar, comer, né? Essa percepção é tão importante quanto a filosofia. Legal isso. O Alberto Caeiro, ele é o cara filósofo, né? Mas não é bem filósofo, né? Aqui, gente, uma coisa interessante. Ele disse, ó, ao entardecer, debruçado pela janela e sabendo de soslaio que há campos em frente, leio até me arderem os olhos o livro de Cesário Verde. E tem uma coisa no livro de Cesário Verde, duas coisas que a gente trabalhou na aula, que poesia é mais difícil, né? A gente tem mais dificuldade de entender, mas o Cesário Verde tem duas coisas importantes. A primeira é o valor que ele dá para o campo. E a segunda é o caminho que o Cesário Verde vai indo para pegar o simbolismo, a coisa meio da morte, a coisa meio espiritual. Aí ele diz, ó, que pena que tenho dele. Ele era um camponês que andava preso em liberdade pela cidade. Mas o modo como olhava para as casas, e o modo como reparava nas ruas, e a maneira como dava pelas coisas, é o de quem olha para árvores, e de quem desce os olhos pela estrada por onde vai andando, e anda a reparar nas flores que há pelos campos. Então, olha que legal a percepção que ele coloca do Cesário Verde. O Cesário Verde é um cara da cidade, mas que olha para a cidade como se olhasse para o campo. Muito legal, né?
Muito bacana. É um ícone, né? Se a gente pegar aqui Aqui, ó. Isto é interessante, é um dos versos clássicos do Cairo. A metafísica bastante em não pensar em nada. O que é metafísica? É uma área da filosofia que estuda as coisas que não podem ser tangíveis, as coisas intangíveis. E ele diz que a mais metafísica, método metafísico em não pensar em nada. Pensar em nada é filosofar. Aí ele diz: o que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? O Alberto Caeiro foi, como admitiu muitas vezes Fernando Pessoa, um dos seus heterônimos que mais gostava e admirava. Foi criado quando um dia Fernando Pessoa se lembrou de fazer uma partida ao seu confidente, o escritor Mário de Sá Carneiro, que a gente vai ver no Modernismo na próxima aula, mandando-lhe um poema dizendo que era de um suposto amigo seu. E, na verdade, o Fernando Pessoa disse que era um amigo, mas era ele mesmo. Quando finalmente pôs a descoberta a mentira, disse-lhe por carta: quis inventar um poeta bucólico, de espécie complicada, e apresentar-lhe, já não me lembro como, em qualquer espécie de realidade. Levei uns dias a elaborar o poeta, mas nada consegui. Num dia em que finalmente desistira, 3 de março de 1914, aproximei-me de uma cômoda alta e, tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, sem parar, assim, ó, numa espécie de êxtase cuja natureza eu não conseguirei definir. Foi o dia mais triunfal da minha vida e nunca poderei ter outro assim. Abri com o título O Guardador de Rebanhos. E foi o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Olha que interessante. Então ele escreveu isso assim, movido ali pela criatividade, mas é como se tivesse uma outra pessoa, um perfil de outra pessoa, que ele deu o nome de Alberto Caeiro. E ele disse, ó, desculpa-me o absurdo da frase. Aparecer em mim o meu mestre. Mas foi essa sensação imediata que tive. Então olha que louco. Apareceu nele mesmo o mestre dele, né? E aí, em mais detalhes, o Fernando Pessoa escreveu que imaginou como tendo nascido em Lisboa, em 1889, e morrido em 1915, mas que viveu quase toda a sua vida no campo, com a sua tia-avó idosa, porque tinha ficado órfão de pai cedo. Era loiro de olhos azuis. Como educação, apenas tinha tirado instrução primária e não tinha profissão. Então, esse é o perfil do nosso caieiro, ó. Então, o Fernando Pessoa ele traz informações aí do perfil do Alberto Caeiro. Fernando Pessoa diria ainda que, quando escrevia em nome de Caeiro, fazia-o por pura e inesperada inspiração, sem saber ou sequer calcular que iria escrever. Então, é legal. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Fernando Pessoa criou esse heterônimo dele aí para poder ficar livre. Né? Ele criou um cara simples do campo que ele pudesse escrever em nome dele e as coisas simples, as coisas mais humildes, né? Mas que as coisas simples têm carga filosófica, a gente sabe disso. As coisas mais simples, elas têm uma carga filosófica muito grande. Como poeta, Alberto Caeiro apresenta-se como um simples guardador de rebanhos, que escreve sobre a natureza e só se importa em ver de forma objetiva e natural a realidade. O guardador de rebanhos, ó. Eu nunca guardei rebanhos, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol, e anda pelas mãos das estações, a seguir e a olhar, toda a paz da natureza sem gente. Vem sentar-se a meu lado, mas eu fico triste como um pôr do sol. Para nossa imaginação, quando esfria no fundo da planície e se sente a noite entrada, como uma borboleta pela janela. E aí ele vai embora, tá? Então, o começo já é impactante, ó. Eu nunca guardei rebanhos. Ou seja, eu sou um guardador de rebanhos que nunca guardou rebanhos. Que rebanhos são esses?
Provavelmente o rebanho da imaginação. Ele diz, ó, mas é como se os guardasse. Minha alma é como um pastor, conhece o vento e o sol. Então, essa simplicidade das coisas, humildes e simples, ela é metafísica. Porque essas pequenas coisas vai ter a poesia. É o conceito de entropia. Na literatura, quanto mais você falar, pior. Aqui ele vai continuar falando um pouco desse panorama, dessa perspectiva de um pastor. Ele fala, ó, escrevo versos no papel que está no meu pensamento. Sinto um cajado nas mãos e vejo um recorte de mim no cimo de um oiteiro. Né? Então é legal que ele fala, sinto o cajado nas mãos. Ele não fala, eu estou com o cajado nas mãos. Ele fala, eu sinto um cajado nas mãos. É diferente. Né? Olhando para o meu rebanho e vendo as minhas ideias. Eu olhando para as minhas ideias e vendo o meu rebanho. Que doido isso aqui. Olha aqui, gente. Por isso Fernando Pessoa é um gênio. Ó o verso. Olhando para o meu rebanho. Só que em vez de estar vendo o rebanho, eu estou vendo o quê? As minhas ideias. E olhando para minhas ideias, eu vejo meu rebanho. Então ele cruza rebanho com ideias. Então quando ele fala, eu sou um guardador de rebanhos, ele é um guardador de quê? De ideias. Né? E as ideias são os pensamentos dele. Né? Ele fala no começo aqui, ó, que vem da minha alma. Né? Tem uma parte que ele fala. Essa parte eu gosto muito do Alberto Caeiro, quando ele diz assim, ó, da minha aldeia, que é vejo, tá? Quanto da terra se pode ver no universo? Por isso, a minha aldeia é tão grande como outra terra qualquer, porque eu sou do tamanho do que vejo. E isso ele traz para a força de Portugal. Porque Portugal é feito de pequenas aldeias. Portugal ainda até hoje é feita de pequenos cidadezinhos rurais, distritos rurais. Né? Portugal ela é muito bem distribuída na zona rural. Pequenos distritos, pequenos vilarejos. Né? Tem aquela famosa viagem depois do Rio Tejo, onde você vai para Santarém, você vai para o Vale de Santarém. Quando ele fala aqui, da minha aldeia vejo quanto da terra se pode, ele toca nesse ponto da aldeia como esse ponto assim do seu microespaço, né? do seu grupo, de sua comunidade. Né? Aquela pequenininha comunidade que é Portugal, um país pequeno,